Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. A ressurreição de Lázaro. O texto bíblico, Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos de 1 ao 45. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, mas serve para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Mas mesmo sabendo que Lázaro estava muito doente, Jesus demorou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia, porque Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas irei despertá-lo do sono. Jesus se referia à morte do amigo e disse claramente: Lázaro está morto, vamos até lá. Ora, quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Ouvindo Marta que Jesus tinha chegado, foi encontrar-se com ele, e Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus lhe disse: O teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? E Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela disse isto e foi correndo chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe: O mestre está aqui e te chama. Ouvindo isto, Maria levantou-se e foi apressada a encontrar-se com Jesus, e lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando a viu chorar, e também os judeus que estavam ali com ela, Jesus emocionou-se e chorou. E vendo Jesus chorar, os judeus disseram: Vede como ele o amava. E disseram também: Ele que abriu os olhos ao cego, não podia fazer que este seu amigo não morresse? E Jesus perguntou-lhes: Onde o pusestes? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus novamente emocionou-se e foi até o sepulcro. Era uma caverna com uma pedra colocada na entrada. E Jesus ordenou: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Jesus lhe falou: Eu não lhe disse que se creres verás a glória de Deus? Eles tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, orou: Pai, eu te dou graças por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão que está aqui ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, ordenou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto obedeceu e saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto num lençol. E Jesus disse: Desamarrai-o e deixai-o caminhar. E muitos judeus tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fez, acreditaram nele. Diante desse relato do Evangelho, permitam-me refletir com vocês os seguintes pontos. Primeiro ponto: Jesus, o Filho de Deus, tem o domínio sobre todas as coisas, até sobre a vida e a morte. Ele poderia ter evitado que Lázaro morresse, mas ele quis mostrar que todos nós iremos passar por esse momento de dor intensa, com a morte de um ente querido.
E como disseram as irmãs de Lázaro, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Segundo ponto, Jesus responde a essa nossa dor intensa não com um discurso teórico, mas com um gesto concreto de quem ama e é o autor da vida, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O terceiro ponto, quando soube que Jesus havia chegado, foi depressa chamar a irmã Maria, que havia ficado em casa sentada. Duas coisas chamam-nos a atenção. A primeira é a fé verdadeira, que não deixa a pessoa ficar fechada sobre si mesma. Marta foi correndo chamar a irmã Maria. Isto faz a pessoa buscar outras pessoas. A segunda coisa, Maria, ao ser informada pela irmã que Jesus estava ali, levantou-se e foi correndo encontrar-se com ele. Ou seja, Jesus nos faz levantar da dor e da prostração da morte, porque ele é o Senhor da vida. O quarto ponto. Jesus pede à irmã de Lázaro uma palavra de fé, perguntando-lhe: Tu crês isto? Esta pergunta Jesus faz também a cada um de nós. Tu crês que eu sou a ressurreição e a vida? Dependendo da nossa resposta sincera, Jesus age ou não. O quinto ponto. Marta, a irmã do morto, responde com convicção: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Diante disso, dessa resposta de fé proferida por Marta, que mesmo chorando diante do túmulo do irmão morto e já cheirando mal, sepultado há 4 dias, diz a Jesus com toda a fé e confiança nele, que é o Deus da vida. Eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O sexto ponto, ouvindo esta confissão pura de fé, Jesus tem o domínio sobre a vida e a morte. Ordena ao morto dentro do túmulo: Lázaro, vem para fora. E o defunto obedeceu e passou da morte onde jazia fedorento para a vida, e Jesus mandou que o desamarrassem e ele começou a caminhar. Termina esta reflexão com a seguinte pergunta: diante das duras provações e obstáculos da vida, inclusive diante da morte, como é a nossa fé? Cremos realmente que Jesus é a ressurreição e a vida? Até a próxima, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.